Imagine uma fortaleza voadora que transforma a noite em dia e faz o chão tremer sem aviso. Sabe aquele som de trovão que não vem de uma tempestade, mas sim de um canhão de 105 mm disparado de um avião? Esse é o AC-330 Spectre, o pesadelo de qualquer exército que se atreva a se mover sob o manto da escuridão. Se você estivesse lá embaixo e ouvisse o ronco dos motores turbohélice circulando, bem, seria tarde demais. O anjo da morte dos ares, o AC-130 não é apenas um avião, é uma anomalia tecnológica. Imagine pegar um avião de carga robusto, o C-130 Hércules, e enchê-lo de armas até os dentes, mas com um detalhe bizarro. Todas as armas atiram para o lado esquerdo. A dança em círculos. Ele usa uma técnica chamada pylon turn. O piloto inclina o avião e faz uma curva perfeita ao redor de um alvo. Enquanto o avião gira, as armas ficam travadas no mesmo ponto no chão, como se houvesse um eixo invisível ligando o canhão ao inimigo. O arsenal. No Spectre, você tem desde metralhadoras rotativas que cospem milhares de balas por minuto, até o famoso obuseiro de 105 mm. Sim, o tipo de canhão que normalmente você veria em um tanque ou artilharia de solo, mas voando a milhares de metros de altura. Por que ele é tão temido? Diferente de um caça-jato que passa rasgando a 1000 km por hora e solta uma bomba, o AC-330 é persistente. Ele fica vigiando a área por horas. Para as forças especiais no chão, ele é o melhor amigo do mundo. Para quem está do lado errado da mira, é um game over inevitável. A tecnologia de visão noturna e sensores térmicos dele é tão absurda que os operadores conseguem distinguir se uma pessoa no chão está armada ou apenas segurando uma pá. Tudo isso enquanto sobrevoam a uma altitude segura. É a definição de domínio total do campo de batalha. Com certeza. Se o AC-130 é o anjo da morte moderno, precisamos voltar no tempo para entender de onde veio essa ideia de colocar canhões gigantes em aviões de carga. Imagine que estamos no Vietnã, no meio de uma selva fechada e escura. Os jatos rápidos passavam tão depressa que nem viam os alvos. Foi aí que alguém teve a ideia maluca. E se a gente pegasse um avião velho da Segunda Guerra e colocasse metralhadoras na janela? O nascimento do caos. Do Puff ao Spectre. Antes do gigante AC-130 que discutimos, existiu o AC-47 Spook. Ele era um avião de transporte Douglas C-47 adaptado. O apelido dele era Puff, o dragão mágico, porque quando as metralhadoras disparavam à noite, a linha de balas traçantes parecia o sopro de fogo de um dragão saindo da lateral do avião. Mas o exército queria mais. Eles queriam algo que pudesse destruir tanques, não apenas infantaria. Foi aí que pegaram o robusto C-330 Hércules e o transformaram no Spectre. A experiência lá dentro. Trabalhar em um AC-330 não é nada parecido com um filme de Top Gun. É barulhento, vibrante e cheio de fumaça de pólvora. O coice. Quando o canhão de 105 mm dispara, o avião inteiro, que pesa dezenas de toneladas, dá um solavanco para o lado. Os pilotos precisam compensar o empuxo do disparo para manter a aeronave na trajetória. Trabalho de equipe. Enquanto o piloto foca em manter o círculo perfeito, o pylon turn, os artilheiros lá atrás estão suando, carregando projéteis pesados manualmente em um ambiente claustrofóbico e escuro, iluminado apenas pelas telas dos sensores. É uma mistura bizarra de tecnologia espacial nos computadores de mira,
com força bruta de artilharia do século passado nos canhões. Você já parou para pensar no que acontece quando o computador falha em uma máquina dessas? Pois é, o AC-130 Spectre é um mestre da tecnologia, mas o coração dele ainda é a força bruta humana. O fator humano, onde o aço encontra o suor. Apesar de toda a eletrônica de ponta, o Spectre é um dos poucos aviões modernos onde você ainda vê soldados fazendo musculação em pleno voo. Recarga manual. O canhão de 105 mm, o chefão do avião, não é automático. Tem um artilheiro lá atrás que precisa pegar cada projétil gigante com as mãos e enfiar na culatra da arma enquanto o avião balança e faz curvas fechadas. É um balé perigoso. Um erro ali e o recuo da arma pode esmagar alguém. O cheiro da batalha. Imagine o cockpit. Lá na frente, os pilotos usam joysticks e telas digitais que parecem um videogame de última geração. Mas, se você caminhar 5 metros para trás, o cenário muda para uma fundição de ferro. O cheiro de ozônio, óleo hidráulico e, principalmente, o cheiro sufocante de pólvora queimada toma conta de tudo. O invisível que tudo vê. O grande trunfo do Spectre não é só o tamanho das armas, mas o fato de que ele opera quase sempre onde você não pode vê-lo. Ele fica lá em cima, orbitando em silêncio, ou quase isso, enquanto seus sensores infravermelhos pintam o mundo em tons de calor. Para um soldado inimigo no solo, o céu parece vazio, mas para o operador do Spectre, cada cigarro aceso ou motor de carro ligado brilha como uma lâmpada de neon na tela. É essa vantagem injusta que faz dele o pesadelo supremo. Prepare o café e encoste a cadeira, porque a história do AC-330 tem camadas que a maioria das pessoas nem imagina. Se você acha que ele é apenas um caminhão com canhões, você está vendo apenas a ponta do iceberg. A psicologia do medo, o som do silêncio. Há um aspecto psicológico do Spectre que pouca gente comenta: o terror constante. Em conflitos modernos, o simples boato de que um AC-130 está na região é o suficiente para fazer comboios inteiros pararem. Por quê? Porque ele é o rei do fogo de precisão cirúrgica. Diferente de um bombardeio de saturação, onde você joga tudo e reza para acertar, o Spectre escolhe o alvo. Ele pode atingir a porta da frente de uma casa sem derrubar a casa vizinha. Essa capacidade de pairar sobre uma cidade por horas, invisível no escuro, cria uma paranoia incapacitante no inimigo. Você não sabe se está sendo observado, mas sabe que, se estiver, não haverá aviso antes do impacto. Sobrevivendo ao impossível. O AC-130 é invencível? Aqui entra a parte que os generais não gostam de admitir. O Spectre é um gigante de pés de barro. O ponto fraco. Apesar de todo o seu poder de fogo, ele é um avião grande, lento e que voa baixo. Se ele aparecer durante o dia, ou se o inimigo tiver sistemas de defesa aérea modernos, mísseis terra-ar, ele vira um pato sentado. O sacrifício do Spirit 03. Durante a Batalha de Khafd, na Guerra do Golfo, um AC-130 permaneceu na área para ajudar os fuzileiros navais, mesmo após o sol começar a nascer. Ele foi abatido por um míssil portátil, Manpads. Foi um choque para a Força Aérea. O monstro podia cair. Isso mudou toda a doutrina de uso dele. Hoje, o Spectre é o dono absoluto da noite, mas foge da luz do dia como um vampiro. Evolução constante, do canhão ao laser. O Spectre não parou no tempo. As versões mais novas, como o AC-130J Ghost Rider, são verdadeiros centros de computação voadores. Eles agora carregam mísseis guiados por precisão e bombas pequenas que deslizam até o alvo.
E o boato mais quente nos corredores do Pentágono? O teste de armas de energia dirigida, lasers. Imagine um raio invisível, silencioso, que derrete o motor de um carro a quilômetros de distância sem fazer um único barulho de explosão. O futuro do Spectre parece algo saído diretamente de Star Wars. A gente poderia passar horas falando sobre a logística para manter uma besta dessas no ar. Mas eu sei que você quer ver o que mais tem no arsenal da história humana. Para fechar a conta sobre esse monstro, a gente precisa entender o legado. O AC-330 Spectre não é apenas uma máquina de guerra. Ele é o maior exemplo de como a adaptação pode vencer a inovação pura. Quem diria que um avião de transporte da década de 50, o C-130, se tornaria a plataforma de ataque mais temida do planeta no século XXI? O veredito do historiador. O Spectre sobreviveu ao fim da Guerra Fria, ao Vietnã, ao deserto do Iraque e às montanhas do Afeganistão. Ele é uma contradição voadora. É lento, mas impossível de escapar. É antigo, mas usa tecnologia de ponta. É barulhento, mas chega como um fantasma. O final para o AC-130 ainda está longe de acontecer. Enquanto houver forças especiais precisando de um anjo da guarda no rádio, e enquanto houver inimigos se escondendo na escuridão, o ronco daqueles 4 motores turbo-hélice continuará sendo o som mais reconfortante para uns e o último som ouvido por outros. O Spectre provou que no campo de batalha, quem domina a noite, domina a guerra. Mas a nossa jornada pelas máquinas que moldaram a história está longe de acabar. O AC-330 saiu de cena, mas tem outro gigante querendo entrar no palco.